Nessa aula, vamos detalhar sobre o que vamos aprender no nosso projeto 3. Mas antes de iniciar, eu quero te dizer que você está fazendo um ótimo trabalho chegando até aqui. Nesse momento, já aprendemos diversas ferramentas importantes no Excel. Mas como eu sei que você deseja ir para outro patamar nessa ferramenta incrível que é o Excel, nesse projeto, vamos aprender algumas funcionalidades mais avançadas que eu te garanto que você se surpreenderá. Mas por que fazer isso aprendendo sobre uma carteira de investimento? Bom, foi escolhido fazer esse projeto baseado em uma carteira de investimento, pois além de ter muita informação nesse mercado, existem alguns tipos de funcionalidades específicas que só podem ser utilizadas nesse âmbito, como por exemplo, um tipo específico de dados chamado de ação. Esse tipo aqui. Essa funcionalidade só está disponível no Excel 365, mas é uma funcionalidade incrível. Entretanto, por mais que seja sobre investimento, os conteúdos que vamos falar aqui sobre o mercado financeiro será bem básico, pois o meu principal objetivo aqui é que você detone no Excel. Por isso, o nosso foco será todo nele, beleza? Então fica tranquilo que a nossa conversa sobre o mercado financeiro será simples e eu vou te explicar quando for necessário. Então agora, vamos conversar sobre a parte boa. Vamos entender quais ferramentas vamos aprender nesse projeto. Inicialmente, para trazer os dados para o nosso projeto, vamos utilizar do menu de Dados. E aqui nele, vamos transformar e obter dados externos, aqui nessa aba, como também realizar consultas às conexões já feitas. E para fazer isso, aprenderemos a mexer com a ferramenta de Power Query, para que consigamos fazer um tratamento prévio nos dados e trazer as informações mais pertinentes para o Excel. E como essa ferramenta de Power Query, ela é uma ferramenta bem completa e bem complexa, vamos dedicar algumas aulas para aprender o básico e as principais funcionalidades dela, beleza? E agora que já temos os nossos dados, por exemplo, tratados, como nessas duas planilhas, o que vamos fazer agora? Bom, a gente precisa ainda mostrar essa informação de uma forma mais simples para o usuário. E para fazermos isso, vamos aprender uma ferramenta incrível no Excel, que eu tenho certeza que você deve pensar que para utilizar essa ferramenta você deve ser o mestre do Excel. Eu estou falando da tabela dinâmica. E só pelo nome você provavelmente já pensa que é coisa de outro mundo. Mas eu te digo uma coisa, como já te disse em outros momentos desse curso, confie em mim e me acompanha que eu te prometo que eu vou destrinchar e detalhar de forma bem simples as principais funcionalidades da tabela dinâmica. E eu te garanto que no final você conseguirá utilizar essa ferramenta sem problemas. Então, depois que tratarmos os dados com as tabelas dinâmicas, vamos agregar a essas tabelas dinâmicas alguns gráficos dinâmicos para criarmos dashboards como esses. E para criarmos esses dashboards, precisaremos aprender ainda uma ferramenta muito importante que é a segmentação de dados, que ao clicar vai alterando automaticamente todos os meus gráficos dinâmicos, como também a minha tabela dinâmica. Essa ferramenta é muito simples de utilizar, mas muito eficiente. Além disso, vamos criar um conjunto de planilhas para guardar os dados da tua carteira de investimento. E para fazer isso, vamos revisar diversas ferramentas e funções aplicadas, como por exemplo, a validação de dados, as funções PROC-V, Soma6, SOME6 e entre outras funções. Mas faremos algumas fórmulas nesse projeto que você se surpreenderá. Mas como eu te falei, vamos fazer de uma forma bem detalhada para que você não tenha dúvidas. Pronto. E depois que trabalharmos bastante nessas planilhas, nós vamos finalizar construindo esse menu lateral aqui, como você consegue ver, que ao clicar, nós vamos alterando de planilha para planilha e vamos também aprender uma outra ferramenta sensacional, que é a ferramenta de macro. E nela, a gente consegue otimizar o teu código. Com essa ferramenta, nós vamos conseguir fazer o Excel gravar todos os comandos e reproduzir quando mandarmos. Por exemplo, olha só nesse botão, eu vou clicar nesse botão de atualizar dados. E olha só o que vai acontecer. Automaticamente o Excel vai passar as minhas planilhas e atualizar os nossos dados automaticamente. Como você consegue ver aqui embaixo, os nossos dados estão sendo atualizados sem eu mexer em nada. Eu apenas cliquei no botão e o Excel está fazendo tudo isso por trás. Nessa primeira aula, vamos iniciar o estudo da obtenção de dados de outras fontes de dados. Ou seja, vamos entender quais são os procedimentos executados pelo Excel para buscar dados em diferentes locais. E para entender como fazemos isso, precisamos primeiramente encontrar onde está essa ferramenta que nos permite fazer isso. E a aba que encontraremos para buscar dados de outras fontes está no menu de dados. Vindo no menu de dados, teremos essa aba de obter e transformar dados.
ou obter dados externos em algumas versões do Excel 2016. Ambas servirão para a mesma coisa, beleza? Mas olha só, se por acaso você está utilizando o Excel 2010 ou 2013, você não encontrará essa aba. Isso acontece porque para essas duas versões você precisa baixar o Power Query para o seu Excel. Mas isso é bem simples de fazer. Então eu vou deixar uma aula extra te ensinando como fazer isso, tá bom? E caso a versão do seu Excel seja superior ou igual a 2016, você não terá problemas em relação ao Power Query. Mas agora você deve estar se perguntando, Rafael, eu só queria buscar dados de outras fontes. Por que eu preciso baixar ou utilizar esse Power Query? Bom, quem vai ter o trabalho de procurar, analisar e, se você quiser, filtrar e transformar esses dados, será o Power Query. Essa é uma ferramenta incrível que funciona tanto para o Excel quanto para o Power BI. Mas vamos falar bastante dessa ferramenta nas próximas aulas. Vamos agora entender como funciona a nossa aba de obter dados externos ou obter e transformar dados. No Excel 365, que é o que estou trabalhando agora, temos algumas opções mais comuns de ser utilizadas, como por exemplo de texto ou CSV, da internet, de tabelas ou de algumas outras fontes recentes. Mas a parte mais importante dessa aba é quando a gente clica aqui em obter dados. Aqui eu tenho uma lista completa de onde eu posso buscar os meus dados externos. Então, vamos entender rapidinho de onde podemos buscar esses dados. Primeiramente, poderíamos buscar os nossos dados de um arquivo, por exemplo, de uma pasta de trabalho, de um arquivo de texto ou extensão CSV, ou até mesmo de um XML, que é um tipo de dado muito utilizado em sistemas de software para organizar e armazenar informações. Além disso, podemos ainda utilizar de um JSON, sendo esse tipo muito utilizado para armazenar dados de quem está trabalhando com a linguagem JavaScript. Então, com o Excel, é possível obter esses dados de diversas fontes diferentes. Até mesmo, na versão 365, é possível obter de um PDF. E, além disso, é possível buscar os dados de uma pasta, como você consegue ver. Ou seja, eu colocarei um conjunto de planilhas com uma formatação parecida em uma mesma pasta e passarei o caminho para o Excel. Então, à medida que você for adicionando arquivos dentro daquela pasta, ao você abrir e atualizar os dados dessa conexão, automaticamente os dados dessa nova planilha colocada entrará nessa sua conexão. Isso é utilizado em casos bem específicos, como uma empresa que está em diferentes estados e cada estado tem uma planilha para ser preenchida, por exemplo, com os dados de vendas. Então, você vai pegar essas planilhas de cada estado e colocar nessa pasta. Com isso, na conexão, você conseguirá filtrar e trabalhar com esses dados de uma só vez. E agora que vimos a primeira forma, você pode ter ficado com a seguinte dúvida. Rafael, qual seria a diferença de utilizar uma pasta de trabalho ou um CSV? Bom, a principal diferença entre eles é a quantidade de linhas suportadas por cada um. Enquanto uma pasta de trabalho você pode trabalhar com algo próximo de 1 milhão de linhas, como a gente vê no Excel, para ser mais exato, nós conseguimos trabalhar com 1.048.576 linhas. No CSV, você pode ultrapassar esse limite, beleza? Então, caso você não tenha um conjunto de dados tão grande, a pasta de trabalho será mais do que suficiente, tudo bem? Além desses tipos, podemos ainda buscar diferentes bancos de dados, como por exemplo o SQL, o Microsoft Access ou até mesmo da Azure. E essa ferramenta é tão completa que, como se não já bastasse tanta opção, podemos ainda buscar dados de um intervalo ou tabela, ou até mesmo da internet. Você concorda comigo que temos várias opções para obter dados externos, né? E por esse motivo, não será possível e nem proveitoso te mostrar todas elas. Para esse projeto, nós vamos ver duas. Mas como você vai ver mais para frente, a forma de fazer é praticamente a mesma. O que vai mudar são pequenos detalhes de um para outro. Nesse projeto, a gente vai buscar dados de um site da internet e de um arquivo CSV. E com essa introdução feita, na próxima aula, vamos começar o estudo sobre a importação de dados com a extensão .csv e iniciar o estudo sobre o Power Query. Então, estou te esperando na nossa próxima.